Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, aqui estamos para mais uma teledireção espiritual. Hoje vamos falar sobre a purificação da memória. Antes que eu explique isso, é importante recordar que ontem nós falamos sobre a purificação da imaginação. Vamos definir então a memória e depois explicar a diferença entre imaginação e memória. Pois bem, o que é a memória? É uma faculdade que nós temos e que nos permite evocar, trazer à mente, de modo consciente ou não, as imagens do passado, as recordações do passado, né? Então, isso é a memória. Muito bem. Qual a diferença, então, entre imaginação e memória? Ambas se referem às mesmas imagens. Suponhamos que estamos pensando sobre uma vaca. Então, ambas se referem às mesmas imagens. Mas elas vão ver a vaca, vão apresentar à nossa mente a vaca de maneira diferente. A imaginação, ela considera de maneira abstrata as imagens. Então eu penso em vaca. Na minha mente haverá lá uma imagem de uma vaca. Muito bem. A memória, ela reconhece algo que nós anteriormente percebemos e conhecemos. Uma vaca específica. Tal vaca que está em tal fazenda, por exemplo. Perceberam então a diferença? A imaginação, ela traz à nossa mente uma certa imagem que representa algo que conhecemos. A memória nos traz algo específico. Suponhamos que você recorde a palavra perfume. Vamos lá. Então, a imaginação vai me trazer à mente uma garrafa qualquer com um perfume qualquer. Então, ela me traz isso à minha mente. A memória vai me trazer um perfume específico que eu conheci, que eu usei, por exemplo. Esta é a diferença entre imaginação e memória. Muito bem. O problema é que a memória, com muita facilidade, tantas vezes, traz de maneira inoportuna à nossa mente recordações de erros e de pecados que cometemos, às vezes até há muito tempo. Vejam só. Então a memória traz o que para nós? Recordações de livros que não prestavam que lemos, de filmes que não valiam a pena, que tinham alguma cena depravada, por exemplo, de conversas que tivemos que não ajudavam no crescimento do nosso coração, da nossa vida espiritual e assim por diante. Então a memória, infelizmente, traz à nossa mente essas recordações que podem fazer muito mal a nós, podem nos levar a pecar. Pois bem, o que fazer então, meus amados irmãos, para termos paz em nosso coração, de modo que não sejamos atormentados por essas recordações de pecados, de erros que cometemos no passado? Vamos a 5 estratégias fundamentais. Primeira, eliminar todas as recordações de pecados que nós cometemos. Quantas vezes estamos pensando em algo e vem à tona uma recordação de um pecado que nós cometemos? Ora, meus amados irmãos, o perigo está em eu me deleitar com este pensamento pecaminoso, eu me deleitar recordando este pecado que eu cometi. Ora, meus amados irmãos, isto torna-se, portanto, pecado, porque eu abri o coração para que aquela recordação entrasse aqui. Então, eu cometi um pecado, eu me deleitei, eu senti prazer em recordar aquele pecado. Pior do que isso é recordar aquele pecado e querer cometê-lo novamente. Vejam só. A estratégia é rechaçar de imediato
toda e qualquer recordação pecaminosa. Rechace de imediato. Vem à sua mente, rechace. Elimine, rejeite de maneira imediata. E assim você não deixará que isso penetre no seu coração. Segunda estratégia, combater todas as recordações inúteis. Bom, há recordações que não são propriamente pecados e não são pecaminosas em si, claro, mas elas podem fazer mal a nós, podem nos deixar tristes, desanimados, por exemplo. Que recordações seriam essas? Por exemplo, humilhações que nós recebemos, fracassos que tivemos na nossa vida, algum problema familiar, infelicidades que tivemos anos atrás e assim por diante. Então, recordar isso não nos faz bem. Talvez provoque em nós uma tristeza profunda. Então, amados irmãos, é importante também rechaçar essas recordações inúteis. Quando elas vêm à tona, rechace. É a mesma estratégia que vale, como a primeira estratégia que nós vimos. Então, rechace isso, não deixe que isso penetre no seu coração. A menos que uma recordação de algo que você teve no passado sirva para você tirar uma lição. Então, você recorda, por exemplo, um fracasso que você teve. Você está vivendo uma situação similar agora. Então você vai tirar uma lição desse fracasso para não cair nele novamente. É isso. Se essa recordação é útil, aí está o ponto. Se essa recordação é útil para você tirar uma lição, muito bem, recorde, tire a lição e vá em frente. Se a recordação é inútil, vai provocar tristeza em você e não vai produzir mais nada de bem para você, então rejeite, rechace, basta. Bom, terceira estratégia. Esqueça completamente as injúrias e os desprezos que você recebeu. Esqueça. É a melhor estratégia. Ora, meus amados irmãos, o que nos leva a agir dessa maneira? Nós também ofendemos muita gente. Nós também dirigimos injúrias a outras pessoas. Nós também desprezamos alguém ao longo de nossa vida. Ora, meus amados irmãos, mas tendemos a esquecer isso. Aquilo de mal que fazemos aos outros, nós tendemos a esquecer como uma memória seletiva. Mas o mal que nós recebemos, tendemos a guardar e a remoer tantas vezes em nossos corações. Então, esqueça isto que aconteceu. Esqueça. Esqueça. Talvez haja algo muito pesado em sua vida que você não consiga esquecer. Então, coloque na mão de Deus. Senhor, eu não quero sentir nenhum rancor em relação a isso. Porque se recordamos as ofensas que recebemos, caímos no rancor, caímos no ódio. Então, vem a recordação, rechace também. Essa é a estratégia. Vem a recordação, rechace. Procure esquecer tudo isso. Procure rechaçar essas recordações de ofensas que você recebeu ao longo de sua vida. É isso. Ora, meus amados irmãos, tem uma estratégia que é bem simples, que eu uso. Você vai dizendo assim a Nosso Senhor: Senhor, eu não quero pensar nisso. Senhor, eu não quero pensar nisso. Vai repetindo isso até que o pensamento vá embora. É uma estratégia que funciona muito bem. Quarta estratégia: recorde os benefícios de Deus a você. Quantas graças Deus nos concedeu, quantas graças Deus nos concede e quantas mais ainda vai nos dar ao longo de nossa vida. É muito importante, meus amados irmãos, que nós elevemos ao longo do dia o nosso pensamento a Deus, o nosso coração a Deus, e agradeçamos ao Senhor pelos inúmeros benefícios que Ele nos concede na nossa vida. Se fizermos isso, meus amados irmãos, teremos ótimas recordações em nossa memória. Vamos recordar o que de bom Deus fez e faz para nós e vamos agradecer a Ele várias vezes ao dia por essas bênçãos, graças, por esses benefícios que Ele nos dá. Por fim, queridos, recordemos os motivos da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Irmos para o céu, estarmos com Deus para sempre. É muito importante, meus amados irmãos, que pensemos naquilo que será
a vida eterna para nós. O que vai acontecer? Não teremos dores, não teremos tristezas, não teremos enfermidades, não iremos nos separar das pessoas que nós amamos e assim por diante. Vejam só, nós teremos alegria sem fim, plena no céu. Estaremos com Deus para sempre, nada poderá nos ameaçar. Então pense sobre isso constantemente. Isso vai dar alegria e ânimo ao seu coração para que você prossiga na sua vida cristã. Então recorde os motivos da nossa esperança. Nós estamos indo para o céu, queremos ir para o céu. Então recorde isso, pense nisso. Pense na maravilha da felicidade sem fim junto a Deus, na felicidade eterna na pátria celeste. Pois bem, meus amados irmãos, aí estão as dicas para purificarmos a nossa memória. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.